É volume que vocês querem num sistema de som? Bom, hoje eu vou trazer para vocês o sistema de som mais alto que eu já trouxe aqui no canal. É isso aqui, gente. O LG CL98. Assim, com todas as aspas possíveis, mini system da LG. E qual que é o negócio, assim, só para vocês entenderem, não reparem aqui na decoração de carnaval. Tô na casa de um amigo meu na Serra. É o seguinte, cara, a LG me mandou esse sistema aqui no ano passado para fazer uma avaliação para vocês. Só que assim, cara, eles perguntaram se eu queria, eu falei, beleza, manda. Eu confesso que eu não tinha visto o que que era. Assim, LG X-Boom, eu pensei que fosse uma caixa de som Bluetooth. Na hora que chegou esse negócio, eu falei, gente, onde eu vou botar isso? Eu não tenho espaço para esse negócio. E aí eu falei com esse amigo meu que tava reformando aqui a casa na Serra. Aí eu falei, quer levar pra lá? Né, para ser um som para a área aberta. Ele falou que queria, então ele trouxe para cá e agora eu vim conseguir ter aqui algumas primeiras impressões, tá? Então assim, sobre esse vídeo, primeira coisa, se você tiver caído de paraquedas aqui, eu sou focado num outro tipo de produto, né? Aqui no canal eu costumo trazer produtos que são um pouco mais voltados para uma qualidade de som pura, vamos dizer assim, né? Seja em fones de ouvido, seja em caixas de som. E aqui a gente tem uma proposta diferente, né? É um sistema de som para volume, para festa, para área externa da LG. Custa mais ou menos R$3.000 e eu confesso que eu fiquei consideravelmente surpreso sobre alguns aspectos. Não tratem esse vídeo aqui como um review, tá? Porque, primeira coisa, eu não tenho experiência com outros produtos desse tipo, tá? Mini systems como aquele, né? Meu foco aqui é um outro tipo de produto, então eu vou falar das minhas impressões sobre ele, mas pode ser que essas coisas que eu vou falar sejam verdade sobre outros mini systems, né? Como esse. Então não entendam isso aqui como um review completo, né? E mais como um vídeo de primeiras impressões. E outra questão também é que eu ouvi pouco. Então pude testar aqui, né? Acho que num cenário que reflete muito bem onde esse produto foi feito para ser tocado, né? Tipo, para onde ele foi projetado, que é num ambiente externo assim. Eu vou deixar um link na descrição, tá? Caso você se interesse. Esse vídeo não é patrocinado, nada do tipo, não tem nenhuma relação com a LG. Eles me mandaram para testar e eu vou passar as minhas impressões aqui para vocês. Mas vamos voltar lá, deixa eu mostrar um pouco melhor. Seguinte, como vocês podem ver, esse sistema, né, ele é composto por três partes, né? Então você tem uma parte principal que é como se fosse a eletrônica, né? Como se fosse não é um receiver, né? Porque não tem rádio. Perdão, falei besteira. Tem rádio sim. Mas a parte de amplificação, de funções e tudo mais, e um par de caixas de som. A LG diz que são 3.500 watts RMS. Eu sinceramente duvido, tá? Eu acho que isso é muito mais daquelas especificações para em condições altamente específicas, por uma fração de segundo ele chega nessa potência. Cara, isso não é normal, tá? Então eu acho muito improvável que ele consiga entregar 3.500 watts de maneira contínua. Isso é uma potência, assim, inacreditável. As caixas são essas, e elas são de 4 vias. Você tem um woofer de 10 polegadas, um woofer de 8, um falante mid-range e um tweeter pequenininho aqui com corneta, tá? Então é um par de caixas, elas são ligadas ali. E tem assim as saídas de graves, tá? Tipo acho que por linha de transmissão aqui embaixo. Em termos assim de estética e acabamento, tá? Um primeiro ponto. Olha, sendo bem sincero, não é muito o meu estilo, tá? Eu acho que, obviamente, né, esse tipo de produto tem um público. Pra mim é meio chamativo, né? Você tem esses detalhes em vermelho, tipo, pô, nos falantes, né? Ali você tem esse design meio carro, assim, né? Com isso daqui. Não é bem a minha linha de produtos, mas eu sei que tem um público para isso. Em termos de acabamento, assim, não tem muito mistério. São relativamente simples, de certa forma. Então, cara, isso aqui, tipo, é uma construção relativamente básica, né? As caixas também, né? Elas são às vezes mais leves do que parecem, tá? É de madeira, né? Tem isso daqui para você conseguir transportar mais facilmente, mas é um acabamento honesto, tá? Ok. E você tem também um controle remoto. Aqui. Ele tem suporte ao aplicativo da LG também, tá? Para você controlar algumas funções, mas eu confesso que ele tá pareado no telefone do meu amigo, eu não consegui parear ele no meu agora, então eu vou ficar devendo essa parte para vocês, mas como eu disse aqui, é muito mais um vídeo de primeiras impressões. Aí, seguinte, são várias funções e, a princípio, você pode usar, né? Você pode conectar aqui o seu celular via Bluetooth, você pode conectar
um pendrive via USB também, ó. Você conecta um pendrive aqui, né, ou aqui, né, tem 2 pendrives para você conectar. E aí você consegue colocar músicas, né, seja via Bluetooth, seja via pendrive. E aí, em termos de formatos, ele vai suportar MP3, AAC e WMA, né? Acho que ninguém mais usa isso, mas tudo bem, acho que aceita. E o Bluetooth, cara, eu não consegui descobrir a versão do Bluetooth, mas ele aceita só os codecs AAC e SBC. Infelizmente não tem suporte a aptX, mas acho que para um produto como esse, não sei se seria tão necessário assim. Aí, o que a gente tem aqui de resto, tá? Para mostrar para vocês algumas funções e tal. Aqui, você tem o efeito de DJ, tipo, isso é um tema aqui, né? Tem várias coisinhas para DJ, tipo, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, peraí, sem acordar ninguém. Tá vendo? Faz esse efeito de DJ. Aqui também tem algumas coisas, ó, tipo... Tá vendo? Tipo, algumas coisas aqui. Aí isso daqui é, tipo, Party Accelerator. E aí você, tipo, tá tocando uma música e você faz isso aqui, ó. Cara, é isso, né? Pra quem gosta, tem essa função. Aqui você pode mudar, inclusive, o som, cara. Acho que, olha... Esse é o primeiro, aí tem, tipo... negócio de carro, umas maluquices. Aqui tem alguns controles, ó, tipo, de equalização aqui. Existe aqui, ó, inclusive um outro perfil, cara, que é tipo Bass Blast, tipo como se a quantidade de graves padrão já não fosse suficiente, já vou falar pra vocês. Aí tem aqui um negócio pra você gravar, tem aqui, cara, Twin, você pode botar mais um sistema desse ao mesmo tempo, né? Se isso aqui não for autossuficiente, o que, meu Deus do céu, o tamanho do ambiente que você tem que ter. Loop para DJ, aqui controle de mídia, aqui você tem o volume e ela tem suporte, ó. Aqui, cara, antigamente, pelo que eu entendi, em versões antigas tinha uma entrada para CD, agora não tem mais, tá? Então isso aqui não abre mais. Mas aqui você tem 2 entradas para microfone e uma entrada auxiliar. E isso significa que você pode usar para karaokê, né? E aqui tem alguns efeitos de voz, tá? Que você configura aqui também. E as caixas, elas têm um efeito RGB, cara. Tipo, olha só. Você tem aqui uma iluminação no Twitter, e quando você coloca a música para tocar, essa parte aqui fica piscando também. Então, enfim, para quem gosta, você tem esses recursos também. Mas eu acho que em termos gerais é mais ou menos isso, tá? Ó, tá vendo? Tá mudando de cor ali. Então, esse é o sistema em geral, tá? E o que eu achei, tá, em termos de resultado, do que isso daqui entrega? Vou aqui para fora para ficar melhor para falar para vocês. Eu confesso que eu me surpreendi. Por quê? Quando eu testei pela primeira vez, né, como é que funciona aqui a casa, né? Eles têm esse espaço aqui, né, que tem uma churrasqueira, forno de pizza e tal, e eles colocaram ali para ficar meio que protegido no ambiente interno, mas eles usam muita área externa e eles meio que apontam as caixas para fora. Quando eu escutei pela primeira vez foi de noite, quando estava todo mundo sentado ali, e aí assim, apesar de eu, de novo, né, achar muito improvável que sejam 3.500 watts, não deixa de ser muita potência. E a gente teve que colocar um volume bem baixinho ali, e eu achei que tem grave demais. Mesmo assim, ele já estava equalizado para o mínimo, e assim, meu amigo não é um cara mega entendedor de áudio, né? Ele curte e tal, mas não é um cara audiófilo. E mesmo ele já tinha colocado grave ali no mínimo na caixa de som quando eu cheguei. E aí, porque foi isso, né? Eu liguei, eu falei, gente, quanto grave. Aí fui lá baixar e falou, cara, já tá no mínimo. E aí eu achei que tem grave demais. E assim, em termos de fidelidade, tá? Não que seja justo, né? Porque não dá para esperar uma qualidade audiófila de um sistema como aquele. Mas eu achei a qualidade de som, isso, assim, meio um pouco exagerado nos graves, né? Os médios ali, talvez um pouco esquisitos, os agudos um pouquinho finos. Mas assim, uma qualidade que não era horrível, tá? Longe disso, assim. Era uma qualidade até superior ao que você teria com uma caixa de som Bluetooth, numa faixa de preço mais ou menos parecida. Sim, esse é um tema que eu quero falar mais aqui no vídeo, né? Porque eu acho que alguma comparação faz sentido. Já vou explicar por quê. Mas naquele cenário ali, eu olhei e falei, cara, estranho, né? Não é uma qualidade incrível, né? Grave demais, tal, mas tudo bem, ok, aceitável. Só que no dia seguinte, aí a gente já tava, tipo, aqui fora, e foi fazer um churrasco, ficar na piscina e tal. E aí eu entendi, né? A gente colocou as caixas viradas para fora, e aí eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com o que eu escutei. Por quê? Primeiro, de fato, muito volume. Muito, tá? Ela é muito alta. Então, assim, a gente tá, cara, ó, no ambiente externo,
Então, cara, super aberto, sabe? Né? É isso aqui. E assim, bicho, alto pra caramba, assim, grave. Aí os graves não sobraram, os graves ficaram, cara, bem bons até, né? E a gente teve um volume para, de fato, fazer um negócio aqui, né? Super rolou, assim, né? Ela foi capaz de preencher um ambiente interno, né? Assim, eu confesso que isso me impressionou, né? O quanto elas conseguiram entregar, sabe? De graves, assim, com muita força, né? Com um volume, com uma qualidade até surpreendente, assim, ela não tem tanta extensão assim. Por exemplo, eu cheguei a testar algumas músicas em que, assim, algumas notas muito graves, ela já não chegava, tipo, ela já perdia um pouquinho de fôlego, mas absolutamente aceitável, né? Você não tem um subwoofer ali. Eu ficaria bem surpreso se ela chegasse a sons muito graves. Mas assim, é só aquela parte, assim, tipo da truante do Burrell que eu falei no vídeo recente, né? Que eu uso para testar extensões de graves. Cara, foi tipo isso, ela começou a perder um pouquinho de fôlego. Fora isso, assim, graves com bastante força, ainda no mínimo. Graves com bastante força, com uma qualidade legal, assim, muito impacto. Achei que os médios agudos se comportaram surpreendentemente bem também no ambiente externo, né, nessa situação. Eu achei que, cara, super funcionou, assim. Os agudos ainda tem um timbre mais fino, mas, cara, ficou maneiro, sabe? Ficou... o meu ponto é, meio que ficou alto, mas entregou uma qualidade legal também, entendeu? Ao mesmo tempo. E aí foi aquela situação que eu falei, cara, é pra isso que serve, né? De novo, eu não sou usuário, não tenho um ambiente como esse para poder usar uma caixa dessa. Meu foco é outro, mas meio que aqui eu entendi, eu falei, cara, maneiro. E mais do que isso, assim, eu acho que tipo, talvez seja, sei lá, o menor custo por decibel que eu conheça, porque são 3 mil e poucos reais, né? E assim, obviamente que isso não é pouco dinheiro no Brasil, mas pô, uma boombox da JBL custa quanto? 2.000, 2.500, e assim, não chega nem aos pés, né? Não só em termos de potência, em termos de, cara, graves capazes de satisfazer num ambiente aberto como esse, em termos de volume e em termos de qualidade também. Mal bem, assim, numa caixa de som Bluetooth você está muito mais restrito em termos de qualidade de som, né? Você tem um produto que assim, meio que atua em condições físicas muito desfavoráveis, né? Que você tem muita coisa num negócio que é muito pequeno, né? Então você tem que ter um uso muito forte de DSPs para mexer na resposta em frequência, né? Conseguir contornar as limitações físicas. Ali não. Você já tem um negócio que é isso, é um par de caixas passivas com um amplificador. Cara, que beleza, não deve ter 3.500 watts, mas tem bastante potência e é capaz de tocar bem aqui. Foi isso que eu fiquei pensando no final das contas, sabe? Por mais que, óbvio, eu não tenha me impressionado no ambiente interno, né? Mas ali eu acho que eu estava mais num cenário que é aquele que está mais perto do meu uso, né? E elas não são para isso, então ali para mim foi meio tipo, por que eu usaria uma caixa dessa? Mas virando para fora, usando como uma parada para tocar no ambiente externo, eu assim, fiquei bem positivamente surpreso e consegui entender muito bem para que serve. Eu até gravei um pedaço, olha só. Ice is clean, nothing moves, nothing screams. Edge is sharp, surface clear. Everything is simple here. No surprise, no decay. What you see is what you get. Slow it down, cool it off. Less is more. That's enough. Give me a block of ice. Just give me a block of ice. Obviamente que não é a mesma coisa que escutar ao vivo, mas eu acho que dá para ter uma boa noção do que um sistema como esse pode te entregar. Então, gente, para fechar, como eu falei, isso não é uma avaliação, né? É um vídeo de primeiras impressões que pode ser aplicável a outros mini systems como esse, né? Essa acho que é a minha primeira experiência
usando de forma um pouquinho mais criteriosa, talvez prestando atenção, né, tendo acesso direto, podendo mexer, configurar algumas coisas. E as minhas conclusões, por incrível que pareça, são positivas. Assim, não é um produto para mim, tá? Porque não só por uma questão de estética, né, de conceito, assim, não é um negócio que eu exatamente teria, né? Para mim, eu acho mal ou bem numa caixa de som como essa, estética conta, né? E você tem aquele visual meio carro, né? Aquelas coisas meio de DJ e tal, não é muito a minha preferência, mas eu gostei da ideia e eu achei que a execução é muito boa, né? Mais uma vez, é o melhor. É o menor custo por decibéis que eu já vi, né? Assim, acho que é o que você menos gasta para ter um som muito alto. E mais do que isso, num ambiente externo, com uma qualidade que, sim, me surpreendeu pelo volume, pela intensidade, pelo corpo e até pela qualidade mesmo, né? Eu achei que ele traz, né, nessa situação, um som que pode ser visto como surpreendentemente equilibrado, né, além de alto. E isso ainda com grave no mínimo. Então, assim, se é aquela pessoa que, não, mas eu quero grave para chacoalhar as coisas, bicho, deve tocar, tá? Se você botar lá o Bass Blast, meu Deus do céu, né? Porque com o modo normal já era uma coisa com grave pra caramba. Nesse modo, então, deve ser um negócio maluco. Então, eu acho que, assim, quem é o público desse tipo de produto vai saber, vai estar vendo esse vídeo aqui e vai falar, cara, que maravilhoso, né? Eu vi avaliações, assim, ela é muito bem avaliada lá fora, não só em críticas especializadas, mas também em avaliações de usuários. Então, é isso, assim, eu não vou dar uma nota, né, como eu faço aqui nos meus reviews, porque é o único produto desse tipo que eu já testei. Eu diria que, assim, eu resumiria como, olha, não é pra mim, porque eu não tenho uso pra isso, mas se eu tivesse, talvez, um ambiente como esse, né, e quisesse algo para sonorizar, né, com o menor custo possível, né, uma área muito grande com uma qualidade legal, eu seriamente consideraria uma LG CL98 dessa, tá? Eu achei realmente, assim, para a proposta, uma coisa bem interessante, ainda que essa proposta não seja para mim, mas pode ser para você. É isso, valeu!